A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Louvado, engrandecido seja aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Devocional Amós, capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor, que até aqui tem nos sustentado. Louvado seja Deus que te conduziu até este vídeo, que permitiu que você abrisse esse vídeo. Você que é novo no canal, você se inscreva. Vamos caminhar junto, vamos crescer em Cristo, porque o devocional, ele é uma intimidade com Deus, onde você diariamente vai buscar uma palavra, vai buscar uma direção, onde diariamente você vai se encher de Deus. Existe sim um vazio dentro de você, dentro de mim, que só pode ser preenchido com a presença do Espírito Santo. Com Deus, nós só vamos viver uma vida plena aqui nessa terra. Nós só vamos alcançar a nossa salvação se nós buscarmos ter essa intimidade com o nosso Criador. Nós precisamos nos conectar com Ele de alguma forma. Nós precisamos nos encher, nos alimentar da palavra e não nos alimentar de coisas que vai nos adoentar, que vai nos enfraquecer. Se alimente da palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, o que é bom, você guarda no seu coração. O que não serviu para você, descarta. Saiba peneirar ali, isso me serve, isso não me serve. Glorifique a Deus em todo tempo. Ajude que a palavra de Deus ser expandida. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que gostaria de ouvir uma palavra de bênçãos. Vamos juntos aprender com este capítulo 8 de Amós. Aqui no versículo 1 diz: O Senhor Deus me fez ver isto, me fez ver. Eis aqui um cesto de frutos de verão, e perguntou: que vês, Amós? Eu acho tão interessante quando o Senhor, antigamente ele tinha essa intimidade, né? Que as pessoas ouviam claramente. Hoje, a gente ouve também. Só que às vezes as pessoas querem ouvir aquela voz imponente, ó Maria, ó João, quando na verdade você sente a voz de Deus bradar no seu coração. Isso é maravilhoso. Deus fala, querido, ainda. E Deus fala de uma maneira ímpar com você. Amém? E eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Aqui, antes do versículo 4, está escrito assim: a ruína de Israel está perto. E daí diz: ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra. E procedendo, lá no versículo 5, parte B, finalzinho, e procedendo dolosamente com balanças enganosas. Versículo 9, sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro, converterei as vossas festas em luto. Versículo 11, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão e nem de sede, de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Correrão, versículo 12, parte B, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão naquele dia. As virgens formosas e os jovens desmaiarão de fome. Glórias a Deus, Senhor, pela sua gloriosa palavra. Queridos, olha só o que a explicação diz a respeito disso. O juízo era fato consumado nesta visão do profeta Amós. Então, Amós utilizou um jogo de palavras para transmitir sua mensagem. Frutos de verão e fim tem som semelhante em hebraico. Como para os frutos de verão, o fim havia chegado para Israel também. A visão foi seguida por uma acusação formal contra Israel. A visão, ela foi seguida, então, como
era um decreto, era algo formal. O Senhor estava dizendo, vai acontecer. E ponto. Existem coisas na minha e na sua vida que o Senhor, que está acontecendo, é um fato. Então você não pode mudar o fato, o que já aconteceu, mas você pode mudar o que irá acontecer com a sua intercessão, com a sua oração. Se o Senhor assim o quiser, Ele mudará, Ele o fará. Mas você precisa ter uma atitude. Ah, mas já está escrito por Deus, Deus já escreveu. Deus desenhou, querido. Deus é o pintor do mundo, o maior pintor do mundo. Deus desenhou a sua história, a minha história, tá tudo desenhadinho. Só que quem escreve essa história é você e sou eu, com as nossas decisões. As suas decisões que vão fazer com que a história seja escrita, que se torne ali um fato consumado. Porque você tem livre arbítrio para você tomar as suas decisões. O Senhor desenhou a sua história, um plano perfeito para a sua vida. Eu creio nisso. Agora, as minhas decisões, as suas decisões vão escrever essa história e irão fazer com que essa história se faça uma história de bênçãos ou não. Amém? Aí continua aqui, olha só. Faziam parte da acusação a adoração sem sinceridade, os maus tratos dispensados aos pobres e as práticas comerciais sem ética. Ou seja, eles estavam enganando ali as balanças, eles estavam trocando ali os menos favorecidos por sandálias, por coisas assim. Eles estavam fazendo coisas desprezíveis aos olhos do Senhor. Naquele dia se refere ao dia do Senhor. O Egito já conhecera uma vez o desprezo do luto sobre o juízo do Senhor, quando feriu o primogênito de todas as famílias. Agora também Israel conheceria esse dia de amarguras, sob o juízo do Senhor. Já que o povo rejeitava a palavra de Deus, ele traria fome das palavras do Senhor. A citação virgens formosas e os jovens indica que apenas o vigor e a juventude não bastam para vencer as crises morais e espirituais. Somente as palavras de Deus podem realizar essa façanha. Às vezes a pessoa pensa que a juventude, o vigor, que com isso ela vai vencer tudo, ela vai superar tudo, porque ela é jovem, porque ela tem vigor. Não, porque eu sou jovem, porque eu tenho vigor. Querido, se Deus não for na sua vida, se Deus não for na minha vida, se Deus não estiver conosco, de nada adianta a nossa juventude, de nada adianta os nossos bens, de nada adianta a nossa faculdade, a nossa pós, de nada adianta nada, se Deus não for conosco. Por isso, querido, priorize as coisas do Senhor. Talvez você tenha se afastado das coisas de Deus. Talvez você tenha vivido uma vida ali. Eu tenho feito meu devocional só eu e Deus. Eu tenho buscado só eu e Deus. Eu tenho feito da minha maneira. Se submeta ali a estar no meio de um povo, a estar numa denominação, se reunir. Eu sei que muitas das vezes a gente vai... ver muitos defeitos, é muita heresia, só que é você, é uma questão da sua vida com Deus. Você precisa ser luz, querido, aonde Deus quer que você esteja, para que esse desenho da sua vida, da sua história, possa se concretizar ali, para que você possa escrever uma história de bênçãos. Você precisa ter atitudes, e atitudes que vão te conduzir à tua salvação, e não atitudes que vão te conduzir à ruína. Aqui neste capítulo 8 de Amós, nós vemos aqui que houve um decreto, porque as atitudes desse povo, eles estavam aqui, diz aqui, adoração sem sinceridade. Também não adianta nós estarmos na casa do Senhor lá, aleluias, e você está ali de corpo, e a sua mente está longe, sabe? Querido, nós precisamos nos conectar com Deus, ter uma sinceridade. E sinceridade ao tomar as nossas decisões. Você já pensou se um pai de família, quando ele fosse se render àquele prazer momentâneo, se ele pensasse na sua esposa, nos seus filhos, no seu pai, se ele pensasse nas consequências? Você já imaginou se a pessoa que tem uma vida ali regradinha, uma vida com Deus bonitinho, e ela tem uma oportunidade no emprego de fazer uma coisa errada, e ela faz por impulso,
por isso daqui, se ela pensasse antes de fazer nas consequências, que ela poderia perder o emprego, poderia perder a dignidade, que aquilo poderia uma hora aparecer, porque a verdade sempre aparece. Pense nas consequências das suas atitudes e tome atitudes que sejam bênçãos. Não faça que nem esse povo aqui. Não haja de acordo com este capítulo, com as atitudes desse povo, porque aqui o profeta estava falando, eis que vem um decreto, e o decreto é esse. Olha aqui, ele diz aqui que, mas os cânticos do templo, versículo 3, naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora. Silêncio. Ele está falando aqui, querido, olha o que vai acontecer, gente, vamos abrir o olho. E mesmo assim as pessoas não queriam. Mas Deus está usando esse devocional para falar comigo e com você hoje. Vigia, vigia. Olha quais atitudes você tem tomado, olha quais atitudes você tem para que você viva uma história de bênçãos. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e amado Pai, eu te glorifico e te exalto por essa gloriosa palavra. Deus, obrigado por essa pessoa que assistiu esse devocional até aqui, que recebeu essa mensagem no seu coração e guardou. Pai, eu tenho plena certeza de que essa palavra rema irá, Senhor, transformar essa vida, assim como transformou a minha vida nesta manhã. Porque eu, Senhor, entendi que é necessário, Senhor, eu priorizar as minhas decisões e tomar cuidado com as minhas atitudes, porque, Pai, muitos chegarão num tempo que estarão sedentos de Ti, procurarão a Ti, procurarão a Tua palavra e terão sede, assim como naquele tempo. Mas nós somos privilegiados, porque temos, Senhor, a Ti, porque, Papai, podemos ouvir a Tua palavra. Muitos estão ouvindo através de mim, mas eu também tenho me alimentado através de outras pessoas que têm tido uma vida com Deus e têm colocado ali palavras para alimentar a gente nesse meio de comunicação que é o YouTube. Pai, que o Senhor possa prosperar cada vida, que o Senhor possa prosperar essa pessoa, Deus, que essa pessoa possa ter discernimento e sabedoria para levar a Tua palavra e para viver de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade. Que essa pessoa seja luz do mundo e sal da terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Shalom.